Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal. Sabe configurar aí a saída de fone de ouvido da sua Allen Heath QU32? Você vai descobrir nesse vídeo que fone de ouvido pode ser um pouquinho mais complicado do que você imagina, mas aqui tudo fica fácil de entender. Beleza? Bora lá? Pau na máquina! Bom, então vamos lá galera, vamos falar um pouquinho sobre as nossas escutas aqui, as nossas pré-escutas, tá? Aqui na Allen Heath a gente eleva um pouco os nossos conhecimentos quando você vai utilizar os recursos básicos da mesa. A gente está falando do PAFL. O que é PAFL? Provavelmente você não vai conhecer o PAFL, né? Você não vai lembrar dele, você vai lembrar do Q, você vai lembrar do solo, você vai lembrar do PFL, que é esse cara aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Você vai lembrar desse cara aqui da Yamaha aqui, ó, que é o PFL. O que quer dizer PFL? É Pre-Fader Listening. Então é a pré-escuta antes do fader. Então o áudio vem aqui e você consegue escutar ele antes do fader, tá? Então independente se você abrir ou fechar, você vai escutar ele porque ele está aqui antes do fader. Aqui na nossa Allen Heath, você tem um pouco mais de recurso, né? Além de você ter um pré-fader listening, você também tem um AFL, que é um After Fader Listening. Então o After Fader Listening, o que acontece? O áudio vem, passa pelo seu fader e vai para saídas. Então o que acontece aqui? Você consegue ouvir também depois do fader, tá? Então você tem uma estrutura, né, de áudio, um fluxo de áudio, onde você consegue ouvir independente se você abrir ou não o fader, ou você ouvir somente se você abrir o fader, tá? Então o pré-fader você escuta mesmo com o fader fechado, e o after fader você escuta somente com o fader aberto, tá? Então a gente tem essas duas modalidades aí de pré-escuta, tá? Então, e aqui na nossa Allen Heath, a gente vai aqui em áudio e vai aqui em PAFL, aqui as configurações da PAFL. Então, o que a Allen Heath fez? Eles agruparam as duas funções em uma só, tá? Então, você que determina aqui o que esse botão vai ser, se ele vai ser um pré-fader listening ou se ele vai ser um after fader listening, tá? Então, ele juntou as duas funções nesse botão. E aqui nessa aba aqui de configuração do seu painel touch, você define se você quer que ele seja pré ou pós fader, tá? Então o que acontece aqui? Vamos lá, vamos exemplificar para vocês aqui algumas situações aqui. Eu deixei tudo desligado para ligar um por um, para vocês terem a noção para que serve cada função dessa aqui, né? Cada opção dessa no pré-fader listening aqui nas configurações. Additive, para que serve aqui essa função additive, tá? Você pode ligar ou desligar essa função. Quando você seleciona um canal para fazer a pré-escuta, você selecionou ele, você vai escutar só ele no seu fone de ouvido, né? Aqui na sua saidinha aqui de fone de ouvido, você vai ouvir esse canal aqui que você selecionou. Quando você vai para outro canal, ele tira essa seleção que você fez e seleciona o próximo canal, tá? Assim com todos os canais da mesa, tanto de entrada quanto de saída, tá? Então você selecionou a saída aqui, ó, já perdeu aqui. Selecionou a entrada, perdeu a saída, e assim por diante, tá? Então você seleciona apenas uma única entrada para fazer a sua pré-escuta. Quando você habilita essa função aqui, ó, additive, você começa a somar aí as suas seleções, ó. Você pode selecionar esse, você pode selecionar a sua saída, tá? E fica tudo selecionado, porque o additive está habilitado, tá? Então, dependendo da sua dinâmica, aí você escolhe como você quer utilizar, com o modo additive ou sem o modo additive, solando apenas um canal por vez, tá? O que mais a gente tem aqui? Set follow, né? O cell follow PAFL, tá? Tá desligado aqui. Por quê? O cell é o select aqui. Então eu vou selecionar esse canal, vou fazer a pré-escuta dele. Aí eu quero fazer uma pré-escuta de outro canal, vou fazer a pré-escuta dele e o meu selecionar ficou aqui, tá?
ele não veio para cá. Então, quando você habilita aqui, ó, esse Self Follow PAFL, então quando você selecionar outro canal, o Select já vai junto com ele, ó, tá? Então, dependendo também aí da dinâmica de uso que você vai utilizar, você tem que escolher aí se você quer que o Select vá junto com o seu PAFL quando você solar o canal para ouvir no seu fone de ouvido, tá? A outra função aqui, ó, o PAFL Follow Mix, o que acontece aqui? Aí já é para saídas, tá? Uma configuração de saída. Então eu tenho meus mix aqui, né? O LR é um mix também. Além do LR a gente tem os demais mix aqui, as outras saídas da mesa, tá? Então o que acontece aqui? Se eu solar aqui, ó, com ele desabilitado, aqui ó, PFL Follow Mix está desabilitado. Então se eu solar aqui o meu mix 1, quando eu solar, percebam aqui, ó, quando eu solar o meu mix 2, ele já não vai estar mais solado. Então eu não estou ouvindo mais o mix 2. Eu precisaria ir lá e solar o mix 2 para poder escutar ele aqui. Mix 3, mesma coisa. Perdi o mix lá, perdi o follow, né, dele, a pré-escuta dele. Então o que eu faço? Vou lá e seleciono para poder escutar aqui. Quando eu habilito essa função de PAFL aqui, Follow Mix, eu não preciso ficar solando um de cada vez, tá? Eu venho aqui, ó, habilito aqui essa função de PAFL Follow Mix, tá? Então eu tô aqui no meu Mix 1, aqui ó, Mix 1, vou solar ele aqui. Tô solado, eu tô ouvindo ele no meu fone de ouvido. Quando eu for pro Mix 2, ele continua solado. Vou ouvir meu Mix 2, Mix 3 e assim por diante, tá? Com todos os meus mix aqui, tá? Então eu costumo deixar ligado, né, para eu conseguir ouvir de forma rápida e prática aqui. Selecionei e já está no fone, tá? Então eu costumo deixar esse Follow Mix aqui ligado, tá? LR to PFL, isso aqui, quando você deixa ele habilitado aqui, independente de ter qualquer canal selecionado aqui na pré-escuta, quando não tiver nenhum canal da mesa selecionado, o seu estéreo, né, o seu LR vai estar no seu fone de ouvido, independente de seleção. Selecionou, aí você vai solar o canal que você escolheu. Não tem seleção nenhuma, o seu LR automaticamente já vai lá, né, para a sua saída de fone de ouvido, para você ter uma pré-escuta geral de tudo que está rolando, tá? Aqui nós temos as configurações de AFL, tá? O que é o AFL? Só recapitulando, é o After Fader Listening, né? Então você vai ouvir depois do fader. Então, meu input aqui, ó, se eu deixar o meu input habilitado e eu solar esse canal aqui 17, por exemplo, eu só vou conseguir ouvir ele se eu aumentar, tá? Então aqui, ó, o After Fader Listening Input, ele está ligado, então eu só consigo ouvir se ele tiver habilitado, tá? Então tipo assim, abaixei aqui com o meu After Fader Listening habilitado, eu só vou ouvir se eu aumentar o meu fader. Se eu tiver abaixado, ele vai abaixar no fone de ouvido também, tá? Aqui no Output After Fader Listening é a mesma coisa, tá? Tô solando aqui meu mix aqui, tô ouvindo ele. Se eu tiver com essa função habilitada, quando eu abaixar o meu mix aqui, ele vai abaixar no fone de ouvido também, tá? Se eu deixar desabilitado aqui, eu posso solar aqui a minha saída, ela vai tocar para mim independente se o meu fader estiver aberto ou fechado, ó. Tá modulando ali um pouquinho, ó. Tá vendo? O áudio que tá chegando para mim tá modulando independente do meu fader aberto ou não. Se eu deixar habilitada essa função, aí ele corta, só vai abrir para mim a hora que eu levantar o fader. Eu vou levantar o fader, vai vir o áudio aí para mim, vai começar a modular o áudio para mim, beleza? Aqui, só para fechar nosso bate-papo aqui sobre o PAFL, a gente também consegue configurar aqui na minha pré-escuta, eu consigo configurar um delay e consigo determinar também um ganho, tá? Que é o trim, né? Que é o parente próximo ali, o primo próximo do ganho, tá? Então consigo também definir um trim e definir um delay caso eu precise acompanhar isso com um delay, beleza?
Então é isso aí, é mais uma dica do áudio aí, falando como a gente configura aí para vocês o PAFL, né, que pode ser um pré-fader ou um after fader listening, basta você definir aqui o que você quer. E aí, curtiu essa dica? Se liga aí na playlist aí que tem várias dicas da QU, da TF, de outras mesas digitais, beleza? A gente se vê no próximo aí, valeu, fui!